E eu já estou aqui com a Luciene. Tudo bem, Luciene? Tudo. Que prazer ter você aqui. Obrigada. Uma pessoa que correu atrás dos sonhos. Sim. Ó, vou te contar aqui um pouquinho da história da Luciene. Lá no interior da Bahia, Alagoas. o seu pai trabalhava com palha de cana. É. E a sua mãe era costureira. Uhum. Como vocês tinham uma situação financeira bastante apertada, você desde muito cedo se sentiu na obrigação de ajudar, né? Isso. Então você fazia muita coisa para ajudar a sustentar a casa, ainda com 8 anos de idade. Então, assim, lavava roupa no rio, regava planta em cemitério, recolhendo recicláveis. O que tinha para fazer, você ia lá, né, Luciene? E ia ajudar os seus pais. É. Agora, como que era? Você tinha o sonho de estudar. Quando é que esse sonho bateu em você e o que os seus pais achavam disso? Eu era muito pequena, então eu sempre quis ser professora. Eu sempre quis ser professora, mas eu queria ser professora de educação artística. E aí eu falava para eles que eu ia ser professora de desenho. Eu não falava, eu queria ser professora de desenho, que eu não sabia até então que era professora de educação artística. E aí meu pai não ligava muito, ele falava que não era para trabalhar, e minha mãe não podia também falar nada, mas ela queria que eu estudasse. E aí ela insistia, vamos estudar, vamos estudar. E eu estudava, assim, mas foi logo cedo, muito pequena, que já bateu essa vontade de ser professora de educação artística. Agora, como que você conciliava essa história de estudar com essa história de fazer todos esses afazeres que você tinha para ajudar no sustento da sua casa? Eu lavava roupa de ganho, eu devia ter uns 8, 9 anos. Tá. Aí, no dia que eu ia lavar a roupa dessa moça, eu não ia aguar o cemitério. Que eu tinha que aguar as plantas do cemitério. Que a mãe dessa moça havia me chamado, ó, no dia que você não for lavar a roupa da minha filha, me ajuda lá no cemitério a aguar as plantas. Só que eu era muito pequena, então não conseguia pegar o balde e tudo, então eu fazia assim. E eu lembro que eu comecei de manhã, assim, o primeiro ano que eu comecei a trabalhar assim, era de manhã que eu estudava à tarde. E aí eu ia lavar a roupa da mulher, tudo muito rápido, eu acompanhava as senhoras que iam, aí eu pegava a bacia de roupa, botava na cabeça e ia pro rio. Eu pequenininha. Com 8, 9 anos. Com 8, 9 anos. E aí, deixava a roupa da mulher secar, que era para vir mais leve, para não vir com peso, né, molhada a roupa. E aí, deixava lá secar. Quando elas vinham, eu também vinha junto com elas. E aí, tomava banho e ia para a escola. E assim foram várias vezes, eu fazendo isso. Aí, quando eu não ia lavar roupa, vamos lá. Na segunda, eu lavei a roupa. Na terça, eu ia aguar o cemitério. E aí, eu morria de medo, porque como era cemitério, todo mundo ficava falando um monte de coisa. Aí eu tinha medo, mas eu ia mesmo assim. Eu falava, eu tô com ela aqui, qualquer coisa eu grito e corro. Outra coisa que você fazia também, eu não sei se era sempre, acho que era uma coisa mais que acontecia nos finais de semana, né? Que você varria um supermercado. Era assim, de domingo, na minha cidade, tem mercado de carne, só carne, é bem grande, é um espaço bem grande que só vende carnes. Aí vende todo tipo de carne. E tem o que é só de farinha e de arroz. E o que é só de feijão e também tem alguns sacos de arroz. O que é que acontece? Como a gente não tinha, nem minha casa não tinha muita alimentação, e aí eu tinha umas amigas que faziam isso. Mas eu nunca fazia porque eu tinha vergonha. Mas aí faltou a comida em casa, de verdade. Aí quando faltou, aí eu falei assim, eu posso ir com vocês? Aí eu catei uma sacolinha de plástico, né? Era no domingo isso. E aquelas vassouras, não sei se você... Umas vassouras que elas são compridinhas assim, e é preto e branco. Na lateral é branco e no meio é preto. Vassoura de pelo, que a gente chama? Isso. Aham. Aí eu catei uma daquela que ela é compridinha assim, e aí eu botei dentro da sacolinha e fui. Eu falei, será que eu tenho coragem? E aí eu não tinha escolha muito, porque era eu e mais 3 irmãos pequenos, tinha minha mãe, meu pai que não tinha condições. E aí eu fui, e eu chegava lá, começava a varrer o chão de feijão, porque como o grão é fácil de lavar, então o grão de feijão eu catava tudinho, eu saía pedindo licença, moço, com licença, isso eu agachado de joelho, com licença, e aí eu pedia licença para que eu pudesse varrer aquele chão. E aí eu varria o chão, vinha com muita sujeira, catava o feijão todinho, colocava no saquinho. Às vezes eu chegava, aquele era o feijão da semana. Minha mãe chegava em casa, e aí eu chegava em casa, minha mãe, eita minha nega, conseguiu feijão pra gente comer essa semana. E aí eu falava, foi um montão hoje, mãe. E eu falava assim, agradecida, porque eu tinha conseguido feijão de comer naquela semana. E aí ela ia, catava tudo, lavava bem lavadinho, e naquela semana era aquela comida. Você ia lá para pegar
o resto dos alimentos que caíam. Era do feijão que caía, era. E aí você podia levar aquilo para casa. Isso. Às vezes eu pedia para os donos dos feijões, para eles me darem um pouco, né? E aí, quando eles não queriam dar, fazia assim, me sobrava catarro do chão. Me sobrava só catarro do chão. E aí eu catava e levava, era a comida que ia ter para mim, para meus irmãos, para minha mãe, para meu pai. Era aquele feijão, na semana era aquele. Por que te toca tão profundo lembrar disso? É pensar em como as coisas eram difíceis e como fazia falta realmente o mínimo básico o de comer ali, é isso que te... É como foi sofrido, sabe? É a situação como foi sofrido viver tudo aquilo. E não era culpa de ninguém, simplesmente não tinha comida. Meu pai não tinha condições suficientes e o que ele tinha, ele dividia com outras pessoas também. Muito namorador, tinha muitos filhos. E aí acabava que ele tinha que dividir, o pouco que ele ganhava, ele tinha que dividir com essa outra família também. E aí não sobrava pra gente. Não sobrava mesmo. Eu lembro que a gente só comia assim, a maioria das vezes que a gente comeu pão com margarina era de sexta-feira à noite. Pão com margarina, às vezes, muito difícil, era um pedacinho de queijo que ele comprava. Era a comida melhor que a gente tinha, era essa. Então, foi uma situação muito difícil que eu passei, mas eu falo pra você, eu não me envergonho de nada. Claro. Eu fico triste porque tem outras pessoas que também passam isso. Estão passando isso nesse passam momento. isso, exatamente. Então, eu catava reciclagem também. Tudo isso até os 15 anos, até os 15, 16 anos. E aí você comia feijão lá na sua casa junto com o restante da sua família, porque é o que você conseguiu pegar no mercado e era feijão. Não tinha arroz, porque arroz já era um pouco mais caro. Era feijão e farinha, somente. Bom, aí com 19 anos, muito cedo, você saiu da sua casa porque você casou. Foi. Como é que foi esse casamento? Simplório toda a vida, simplório mesmo, mas graças a Deus tudo ali certinho, porque aí eu já tinha conhecido a igreja, eu conheci a igreja logo depois que eu fiz 18 anos, eu fiquei muito doente. E aí eu fui trabalhar na casa de uma senhora, que era avó do rapaz que eu trabalhava na sorveteria. E aí eu peguei uma pneumonia muito forte, e aí eu não podia mais trabalhar lá. E quando eu sarei, essa senhora já estava há muito tempo me chamando para ir para a igreja, para ir para a casa dela, cuidar dela. E eu falava que eu não queria porque eu tinha meu trabalho. Mas como eu fiquei doente, eu não podia mais voltar para o trabalho. E aí ela continuava me chamando. E aí eu falei, tá bom, mas eu vou ficar só por um tempo, eu não vou trabalhar muito tempo na sua casa. E ela falou assim, tudo bem, eu aceito. Mas eu acho que já era um plano divino. Porque aí ela, você me leva na igreja? Eu falava, eu só vou levar a senhora na porta e volto. Eu não tinha roupa de igreja, era só shorts. E aí ela falava assim, tá bom. No dia que você quiser entrar, você pode entrar. E assim ela foi insistente e persistente. Na época ela tinha uns 76 anos. E aí ela falava assim, vamos para a igreja. Eu falava, vamos. Eu levo a senhora na porta. Mas aí ela foi chamando muitas vezes. E aí eu falei assim, tá bom, então sábado eu vou. Mas eu não tenho roupa de igreja. Eu só tenho short. Ela, tudo bem, pode ir. E aí ela concordou de eu ir de short. E eu fui e fiquei. A maioria dos meus amigos que a gente tinha estudado junto era da igreja. Mas eu não queria. E meu pai também falava muito que não era para entrar, porque não era de Deus. E aí eu fui pegando mais gosto. E aí eu convidava meu namorado, que é meu esposo hoje. Vamos para a igreja? Tive um ano de estudo bíblico, que era para ter certeza do que eu queria, por conta da escola que eu estudava, né, por causa da sexta-feira. E aí um ano de estudo, e quando deu, eu falei, não, agora eu quero me batizar. Jesus volta e vocês não vão querer me batizar. E aí o pessoal se sentiu acuado e falou, vamos sim, você vai batizar agora. E aí batizou eu e meu namorado. E estamos aqui até hoje, graças a Deus. Construindo a vida de vocês. Construindo a vida, isso mesmo. E perseguindo os sonhos, porque naquele momento você teve essa alegria de... né, ter esse encontro com Deus, conhecer Deus mais de perto e tudo mais. Foi maravilhoso. Mas você, mesmo em meio às dificuldades que não terminaram, você ainda tinha o sonho de estudar. Tinha. Eu acho que quando a gente estuda, a gente enriquece, a gente fica rico por dentro e por fora. Eu amo estudar. Só que, quando eu casei, eu tive que parar de estudar. Ou eu estudava, ou eu ajudava meu esposo, que como a situação era difícil, eu tinha que continuar ajudando ele. Eu saí da casa dos meus pais, ajudando meus pais, e quando eu casei, também tive que ajudar meu esposo. E aí a gente ficou naquele impasse, ou você estuda, ou você não estuda, e aquela coisa. Eu chorei muito, porque eu não queria parar de estudar, nunca foi minha intenção de parar de estudar. E aí ele fala, quando eu parei de estudar,
Aí ele falou, agora a gente vai para São Paulo. Eu falei, não, não vou porque eu tenho que estudar. Não, não vou porque eu tenho que estudar. E ele, não, nós vamos. E eu pedi para o meu pai para voltar para casa. E ele não deixou. Quem casa, quer casa. Você vai com seu esposo. E aí eu chorei porque eu não queria separar, era deles mesmo. Né? Eu não queria sair de casa. Pegada com a família. Isso, exatamente. Eu não queria sair de perto deles. E acabou que eu vim mesmo para cá. Fiquei sem escolha mesmo. Aí, quando eu cheguei aqui, passou 2 anos, ou foi quase assim. Aí eu fiquei grávida do mais velho. Quando eu pensei em estudar, de novo, eu fiquei grávida. Como é que foi chegar na casa de alguém para ser doméstica, mas como você tinha trabalhado a vida inteira para ajudar no sustento da casa, sua mãe fazia os trabalhos domésticos, né? Isso. Então você não sabia limpar a casa, você não sabia cozinhar, não sabia nada. E aí? Quando eu fui cuidar dessa senhora, todas as filhas dela moravam aqui em São Paulo. Só que no último ano que eu fiquei lá, mais ou menos os últimos meses já para vir para cá, as filhas dela foram para lá, para Alagoas. E lá eu conheci elas. E elas ficaram muito agradecidas, porque eu fiquei muitos anos cuidando dessa senhora. E aí, eu fazia de tudo, eu fazia tudo na casa dela. E ela me ensinou a fazer um pouco de comida. Eu aprendi a fazer comida com essa senhora também. Bolo não, porque ela que fazia e eu não tinha jeito mesmo para cozinha, mas eu aprendi a fazer arroz, fazer feijão, aprendi tudo, né? Com ela, com essa senhora. Quando as filhas dela chegaram lá, que me conheceram, aí eu comentei. Meu esposo fica falando que vai para São Paulo. Aí uma delas falaram. A Elisete falou assim, você vai e fica na minha casa, porque agora eu vou vir para cá cuidar de mãe, já que você casou e não vai poder ficar aqui, você fica lá na minha casa em São Paulo. Aí eu falei, não, eu vou para casa do meu cunhado, aquela coisa toda. Aí ela, tudo bem. Mas ela me deu o endereço dela e eu coloquei dentro da Bíblia. Quando nós chegamos aqui em São Paulo, no dia 2 de julho de 95, a gente se perdeu. Chegando aqui em São Paulo, os irmãos dele, como o ônibus atrasou, os irmãos dele foram embora para casa, então não tinha para onde a gente ir. Pegamos um táxi, ficamos rodando lá no bairro onde o irmão dele morava, mas não encontramos a casa, não sabíamos. E aí, o que aconteceu? Eu fui ler a Bíblia, porque o desespero começou a bater muito forte, um frio enorme, eu nunca tinha visto frio, lá na minha cidade não tem frio, é sempre calor e eu morrendo de frio. E aí eu falei, meu Deus, nós estamos perdidos, agora a gente vai virar mendigo, pronto. Eu fiquei desesperada. Aí eu fui pegar a Bíblia, porque eu aprendi na Bíblia, porque tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Isso não saía da minha mente. Quando eu folheei a Bíblia, o endereço caiu. E aí era o endereço dela. Eu falei, vamos... Eu vou para lá. Eu não tinha escolha. Eu falei, olha o endereço dela, vamos lá. E aí, quando foi 10 horas da noite, a gente chegou na porta dela. Fulana, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei, a gente se perdeu aqui, os irmãos dele não estão esperando a gente, porque o ônibus atrasou e contei toda a situação. Ela, entra. E aí ela atendeu a gente muito bem, no caso, a filha dessa senhora. No dia seguinte, ela estava cuidando da irmã dela, que estava muito doente, e aí eu fui com ela. A irmã dela, que estava doente, falou para mim assim, Lu, você não tem trabalho ainda, e eu estou precisando de alguém para me ajudar. Você não quer me ajudar? Aí eu expliquei para ela, olha, eu não sei fazer um monte de coisa. Aí ela, não se preocupe, que quanto a isso eu vou te ajudar, eu te ensino a limpar a casa. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, se você topa me ajudar, eu quero sim um emprego. Então eu cheguei num dia e no outro eu já estava empregada. Olha que bênção. Aí pronto, aí eu não parei. Só que eu queria estudar, mas aí eu tinha medo da cidade, de São Paulo, porque todo mundo ficava falando que São Paulo é perigoso, que São Paulo tem assaltante, que São Paulo tem um monte de gente que não, né, assim, que faz coisa mal. Então eu ficava com medo, aí eu não voltei para estudar. Meu esposo voltou. E eu ficava, eu vou voltar para estudar, eu vou voltar. E eu não voltava. E aí quando eu quis voltar, tomei coragem, falei, agora vou. Aí eu fiquei grávida. Isso eu já trabalhava em 3 casas. Tinha dia que eu trabalhava em 2 casas por dia. Meio período, eu chorava muito da rua, porque eu me perdia, eu não sabia onde eu estava. Claro, São Paulo gigante, você vive numa cidade pequenininha. Pequena. Agora, me fala assim, do momento que você consegue voltar a estudar, né? Depois que seu filho já estava um pouquinho maiorzinho e tal, e você continuava trabalhando. E aí você ia estudar. Mas você também passava por um momento assim que te dava muita vergonha. Porque estava todo mundo lá, cheirosinho, bonitinho, tomadinho banho na escola, e você chegava depois da faxina, cheirando produto de limpeza. Meu Deus, era difícil demais. Tinha dia que as minhas amigas comentavam assim, tá um cheiro de cândida. Eu falava, de cândida? Mas eu lavei minha mão. Aí eu pensava, não, minha mão não é não. Eu estava impregnada, mas eu já estava impregnada com a cândida, então eu não sentia mais. Tinha dias sim que eu não ia.
que aquilo entrava na minha mente de uma forma, eu não ia, eu falava, eu não vou por causa disso, eu não vou, não vou, não vou, não vou. Então não vou mais, pronto, não vou estudar mais. Porque aí eu ficava com aquilo na cabeça. Então era dias, não era sempre. E eu falava assim, não vou. Aí eu ia para casa, aí eu ficava chorando porque eu não tinha ido para a escola, porque eu queria ter ido. Mas aí eu estava triste demais por outras coisas e aí eu acabava que eu ficava em casa. Mas aí no dia seguinte eu me arrumava, levantava a cabeça, ia para a faxina, saía da faxina 5h, 5h30, 4h30 e eu ia direto. E o que fazia você vencer o cansaço, vencer todos os afazeres que te esperavam lá na sua própria casa, vencer a vergonha por não estar como os teus colegas, mas você vencer isso e o que te motivava? Uma vida boa, melhor para os meus filhos. Isso, quando eu vi que eles precisavam, eu falei, puxa, os meninos estão crescendo. Daqui a pouco eles vão precisar de uma faculdade. E eu vou ter que ajudar eles. Então, isso me dava uma força gigantesca em mim, gigantesca. E aí eu falava, não, eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Eu nunca fiquei de DP. Eu fiquei de recuperação, acho que em 2 ou foi 3. Eu conseguia tirar nota boa, eu conseguia fazer apresentações dos meus trabalhos assim, eu não deixava nada para depois, eu sempre fui de fazer. E sabe onde eu estudava? Dentro do ônibus. Dentro do ônibus. Nos trajetos. Exatamente. Era onde eu estudava, era nos trajetos de ir e voltar para casa. Eu estudava e eu conseguia. Conseguiu! Se tornou professora. Isso mesmo. Está aí dando aula. Isso mesmo. Agora à distância, inclusive, gravando vídeos. Uhum. Porque foi tanta luta. Foi tanta batalha para ter o que comer. Era. Depois tendo o que comer, conseguindo ir para a escola, passando uma vergonha ali, mas era uma coisa mais ali da sua cabeça, porque estava diferente dos outros. Hoje você já é professora. Você escreveu um livro. Estou quase terminando. Falta só assim, acho que uns ajustezinhos. Para finalizar. Isso mesmo, estou escrevendo um livro. Como é que você olha para o passado, para o presente? Como é que você se sente hoje? Abençoada, essa é a palavra. Abençoada por um Deus que tudo sabe, tudo pode fazer. Amém. Eu saí de um nada, assim, eu saí de uma expectativa que eu poderia ser tudo menos realizar meus sonhos. Fazer tudo menos realizar meus sonhos. E hoje eu me sinto abençoada, entendeu? Eu preciso organizar minhas ideias, tipo, as meninas, minhas amigas costumam falar que eu sou uma pessoa rica e vitoriosa. É mesmo. Elas falam sempre, Lu, você é abençoada demais. Né? E aí eu falo assim, eu preciso me ver igual vocês me veem, porque hoje eu dirijo, eu sei dirigir, tenho um carro que eu não tinha, minha casa agora é grande. Então foram sonhos, foram acontecendo aos poucos. Você é a primeira pessoa da sua família que tem uma formação acadêmica, né? Sim. Inclusive, como que eles veem isso? Eles ficam felizes com a sua realização? Dá a impressão que elas sentem um orgulho de mim. Você é maravilhosa. Minhas irmãs falam bem assim, você é maravilhosa, você pode, você é poderosa. E aí eu falo assim, eu preciso me ver desse jeito. Porque você acredita que com esse tempo todo eu ainda não vi que caiu, assim, que eu estou diferente? Eu amo fazer o que eu faço, amo ser professora, amo cuidar, amo planejar as aulas. E tem outras coisas que eu trabalho. Você pensa que eu só trabalho de professora? Não. Agora eu trabalho fazendo mesa posta. Eu dou aula particular em casa. Assim, tudo agora na pandemia. Foi um negócio assim... Foi acontecendo. Nada me impede, de nada. Deu para ver. Se Deus vai comigo, eu deixo bem claro para o Senhor. Senhor, se o Senhor vai comigo, o céu é meu limite. Acabou. Eu não tenho preguiça de nada. Ajudo, mesmo que esteja assim longe das minhas possibilidades. Mas eu falo, tá bom, eu vou. Vamos? Mesmo que esteja longe de mim. Que lição de vida. Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente agora... sabe, Lu, você que está aí acompanhando a gente tem um sonho e você acorda todo dia pensando nesse sonho, não consegue realizar, não consegue fazer. A história da Luciene, ela veio aqui hoje para dizer para a gente que é possível realizar o nosso sonho. Se existiu dificuldade nessa vida, ela enfrentou. Se existiu problemas, barreiras para que ela pudesse realizar o sonho dela, ela conseguiu ultrapassar. Isso quer dizer que eu e você também podemos. Obrigado, Luciene. Obrigada. Que Deus continue Amém. Te acompanhando em todas as suas metas, em todos os seus objetivos e que Ele continue te ajudando a realizar todos eles. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado a você que ficou com a gente até agora também. Com essa história a gente se despede e amanhã às 11h30 da noite a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau.